E para começar, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco de ti, do teu trabalho, né, nas redes sociais. Tem uma página do Bahia. Meu nome é Eric, eu sou daqui de Salvador mesmo, na capital da Bahia. Eu tenho uma página no Instagram, que é o Todo Dia o Gol do Bahia. Estamos chegando em 29 mil, tá com 28 mil e alguma coisa, ponto 4. Nossa meta para esse ano era chegar em 30 mil. Estamos aí caminhando bem e a depender de como o Bahia vai respondendo em campo, esses números podem subir um pouco mais rápido ou não, né? Espero que suba bastante, que ainda tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, que a gente vem numa boa caminhada. Fora a página, eu sou nutricionista de formação, então sou pós-graduando em tratamento de obesidade e do esporte, né, pela USP, além de ter trabalhado em alguns clubes aqui da Bahia, né, 2 clubes a gente fez a preparação aqui como nutricionista mesmo, foi o Barcelona de Ilhéus e o Itabuna, foi do ano passado, disputaram o Campeonato Baiano da primeira divisão. Então a gente une o esporte da parte técnica e o amor mesmo de clube que se vem desde criança. Queria agora perguntar para ti o teu início com o Bahia, né? Essa relação, quando iniciou essa relação com o Bahia e com o futebol? Desde que eu me entendo por gente, é engraçado porque a minha memória está sempre atrelada ao futebol. Se você perguntar qual é a primeira memória que você tem, ou a memória de qualquer ano, eu vou sempre trazer o fio de algum momento de futebol. Se você falar algo que aconteceu em 2014, por exemplo, eu vou lembrar a Copa do Mundo, o Bahia estava na primeira divisão, então sempre vai ser o fio da meada para eu ter essa lembrança do que aconteceu nesse ano. E aí vem com meu pai é torcedor do Bahia, a família dele, minha família praticamente toda é torcedora do Bahia, né? Tem uns perdidos aí que não, mas a minha primeira lembrança, eu devia ter uns 9 anos ou 10 anos, é o primeiro jogo que eu lembro, que foi Bahia 1, Gama 0, aqui na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova, gol de Robigol, né? Bem peculiar o nome Robigol, que era um atacante do Bahia, que fez parte de um dos melhores times que eu vi, que era o time de 2001, e o Bahia ganhou de 1-0, um jogo sofrido, chorado. Então essa é a primeira memória assim, afetiva que eu tenho, pelo menos no estádio. Como torcedor, tem foto minha de criança com camisa do Bahia, com short do Bahia, então é um amor que já se estende mesmo, é aquela coisa que já vem de berço, sabe? Já vem da alma e não tem para onde correr. O que tu já viveu, né, tu, Eric, de melhor e pior com o Bahia? De pior, eu vou começar pelo pior, porque a minha infância e adolescência foi sofrida como torcedor do Esporte Clube Bahia. Eu sou de 92, então eu não peguei a geração vencedora do Campeonato Brasileiro, por exemplo. A geração de Bobô, de Zé Carlos, de Charles, que foi campeão brasileiro de 88, inclusive em cima do seu rival, né, do Internacional, pleno Beira-Rio. Então eu sou de 92 e eu sou da geração que começa a ver a tragédia do Bahia. O Bahia caiu para a segunda divisão a primeira vez no final dos anos 90. Ele volta, faz boas campanhas em 2001, 2002. Só que em 2003 a gente volta a cair para a segunda divisão de novo. E a partir daí eu já tenho a memória. Inclusive o último jogo em 2003 do Campeonato Brasileiro, o Bahia leva um 7-0 dentro da Fonte Nova do Cruzeiro, que foi campeão daquela edição, com um desequilíbrio total do clube, onde no primeiro tempo deu 4 pênaltis e Alex, o carequinha craque de bola, fez 4 gols de pênalti, e o jogo terminou 7-0, o Bahia caiu assim de forma vergonhosa. Desse período até 2009, o Bahia viveu um inferno de Série B e Série C. Então, a minha adolescência foi basicamente na Série B e na Série C. Em 2004, o Bahia foi para o quadrangular final da Série B. Se ganhasse o jogo do Brasiliense na Fonte Nova, subia, voltava para a primeira divisão em 2005. E no último jogo, esse jogo contra o Brasiliense, foi a minha primeira decepção no estádio, sabe? Eu estava lá na Fonte Nova, com 10, 11 anos, e o Bahia só precisava ganhar, e o Bahia levou um 3-2 do Brasiliense, ficou na Série B esse ano, e aí, daí em diante, foi só tragédia. No ano seguinte, em 2005, o Bahia caiu para a Série C. Em 2006, o Bahia não subiu, e aí a gente até, os torcedores do Bahia até tem
uma forma de chamar a nossa geração, que é a geração Fast Clube, que foi em 2007, quando o Bahia, na Série C, muita gente já não acreditava que o Bahia ia subir. Na Fonte Nova só tinham 2, 3 mil pessoas. O Bahia precisava de um verdadeiro milagre e ganhou o jogo aos 52 do segundo tempo. Assim, precisava de outro resultado aconteceu. E aí foi a maior festa, foi uma das melhores lembranças em meio à tragédia da minha, para você ver como foi sofrido esse período, foi uma das minhas melhores lembranças nesse período. E aí, 2008, o Bahia estava na Série B, 2009 não subiu. A primeira felicidade assim que eu tive real foi em 2010, quando o Bahia volta para a Série A, acaba subindo para a Série A. Mas mesmo assim as coisas não mudaram. Então, ainda chega 2013, onde o Bahia tomou 2 goleadas do principal rival, a abertura da Fonte Nova, o Bahia tomou 5-1 do Vitória, e na final do Campeonato Baiano tomou 7-3. E aí desencadeou o que hoje a gente vive, o luxo, a gente vive, o que a gente vive hoje aconteceu graças a essas tragédias dessas goleadas, porque aconteceu intervenção no clube do Bahia, a antiga gestão foi deposta, entraram outras pessoas, e daí começa o processo de democracia do Bahia, o Bahia melhora, vai evoluindo nesse sentido. Então, de piores momentos, foi Série B, foi Série C, foi goleada para o rival, foram 10 anos sem ganhar um título baiano, o Bahia ganhou em 2002, só voltou a ganhar em 2012, então eu vivi tudo isso na minha adolescência, assim, infância, foi um crescimento meio nada saudável. E eu queria agora perguntar para ti, Eric, sobre os ídolos teus, né? Provavelmente tem muitos, né? E os ídolos do clube. Quais são os teus ídolos e os ídolos do clube? Os ídolos do clube geralmente são os que tiveram os títulos, né? Os títulos de 59, foi a primeira ali, que era a Taça Brasil na época, e os mais conhecidos, que é o título de 88, que é Bobô, Zé Carlos, Charles, Anata. Então, todos esses são tidos como ídolos supremos do Bahia, porque foi o maior título da história, ainda é até hoje, então são lendas do Bahia. Só que, como eu disse, né, eu sou de 92, eu não vi esses caras jogarem. Quando eu vi Bobô, ele já era técnico do Bahia em 2002, ele já não jogava. Então, dos que eu vi, e que eu tenho muito... E ali eu vou até antes de responder, te fazer uma pergunta assim, meio retórica. Ídolo é quem ganha título ou quem tem uma representatividade para a torcida, sabe? Porque eu acho que tem duas classificações de ídolo. Aquele que se destaca pelos títulos, por levar um clube, como aconteceu com o Bobô, com o Charles, e outros por estarem em momentos tão marcantes do clube nesse período. Então, o meu primeiro ídolo, assim, como criança, foi Nonato, que é um dos maiores artilheiros do clube, está entre os 7, se eu não me engano, 6 ou 7 maiores artilheiros da história do clube, da divisão de base do Bahia. Então, ele tem essa identificação, voltou para o Bahia na Série C e ajudou o Bahia a voltar nessa Série C de 2007. Então, quando eu ia para o estádio, era para cantar o terror, o Nonato é matador. Então, essa é uma memória que tem na cabeça, assim, que não sai. Tem, como goleiro, teve Emerson também, que hoje é presidente da Associação do Bahia, né, que agora o Bahia, uma parte é SAF, tem o CEO e agora tem a associação, que o presidente é ele, Emerson Ferretti. E aí tem os ídolos que a gente pode chamar de representativo para a torcida. Um deles é Avni, que é um lateral também esquerdo que veio da base, despontou do Bahia, fez o último gol da Arena Fonte Nova, inclusive que aconteceu uma tragédia onde morreram 7 torcedores, para você ver como foi sofrida a volta do Bahia, né, nesse período, que até no ano que subiu, em 2007, o Bahia teve, no jogo do acesso, a parte da Fonte Nova despencou e morreram 7 torcedores, a Fonte Nova ficou interditada, foi demolida e depois foi criada uma nova para a Copa do Mundo. Até desculpa te interromper, uma das maiores tragédias, né? Da história do futebol, do brasileiro. Exatamente. Então, o Bahia foi marcado por essas tragédias
e aí a gente lembra muito de Avni, que ele foi esse lateral que fez o último gol da Fonte Nova. Não foi nesse jogo, esse jogo terminou 0-0, mas o último gol quem fez foi ele, e ele estava no time que ajudou o Bahia a voltar à Série A. Então, fez uma Série B de 2010, assim, muito maravilhosa. É um time que eu tenho muito carinho, não tenho tantos ídolos assim, porque eu acho que são bons jogadores, mas não tem aquele status de ídolo. Mas Avni está lá. A gente pode pensar também um mais recente, Gilberto. Esse já tem uma idolatria mais técnica, né, que ajudou o Bahia em 2018, 19, 20, 21, trouxe um título do Campeonato do Nordeste do Bahia. Então, eu acredito que da minha geração até hoje, e eu acredito que agora devem surgir ídolos mais técnicos, eu acredito que sejam esses, assim, Nonato, Avni nem pelos títulos, sabe, mas por tudo que ele representou, essa reconstrução do Bahia, essa figura dele. Inclusive, ele, em 2011, estava fazendo uma Série A, quando o Bahia retorna, maravilhosa, teve quase, se eu não me engano, ele ia para o Atlético Mineiro, estava fechando negociação, só que ele teve diversas lesões no joelho, aconteceram erros médicos com ele, né, com o joelho, no joelho dele, operação errada, cirurgia errada, e acabou que ele nunca mais voltou, ficou 3 anos parado, tentou voltar em 2015, com o Bahia mesmo, mas já não tinha mais como voltar. E aí seria ele e Gilberto também, que é o mais recente, é o que tem mais identificação com a torcida por tudo que representou nesses últimos 5 anos, digamos assim, 5, 6. O Gilberto que tu falaste é o que está atualmente hoje no Juventude, né? Juventude, isso. Um dos rivais aqui no Sul, Agora eu queria falar de rivalidades. E até é engraçado tocar nesse assunto, cara, que agora já me lembrei de uma coisa. Aí na Bahia e Vitória, com certeza é um baita clássico, é o maior clássico aí da Bahia. E acho que talvez eu acho que o maior clássico do Nordeste, cara. Sim. Né? Tem também no Nordeste, tem Ceará e Fortaleza, que é um baita confronto, né? Mas acho que Bahia e Vitória ainda acho que é do maior do Nordeste. E aí, eu queria que tu falasse sobre essa rivalidade na Bahia, só que eu queria que tu falasse um pouco de uma coisa que é bem legal de escutar dos torcedores do Bahia, é que quando o Bahia vence, vocês não falam vitória, nunca falam a palavra vitória. Me conta um pouco dessa rivalidade e sobre esse termo que eu acabei de dizer aí. Aqui na Bahia, eu não tenho muito isso não, né? Que eles, mas grande parte, inclusive dos jogadores, já são meio que encaminhados, jogadores do Bahia, quando toda vez que vão dar entrevista, fala: o triunfo, tivemos um belo triunfo, não se fala a vitória aqui, mas eu acho que poderia falar, porque o nome Vitória aqui em Salvador não representa muita coisa não, porque eles não ganham muito, então... Inclusive, falando em rivalidade, trouxe aqui a minha faixa de penta do Nordeste, que aconteceu sábado. E aí tem acontecido um movimento engraçado nas redes sociais, que o Vitória era o maior vencedor da Copa do Nordeste, né? O Vitória venceu, se eu não me engano, 97, 98, 99, 2013 e 2010. Era tetra. O Bahia venceu 2001, 2002, 2017... Em 2017, aí o Vitória se intitulava o maior time do Nordeste, inclusive tinha lá na bio do Instagram dele como o maior do Nordeste. O Bahia ganhou, o quarto empatou em 2021 e agora sábado vencemos e passamos, né? Agora somos os únicos pentas do Nordeste. Eles querem recorrer a um título que aconteceu em 76, lá um título de fax. E aí o torcedor do Bahia, bem legal como ele tá indo no Instagram da rede social do Vitória lá para pedir para atualizar, né? Atualizar a bio dele lá, que está como o maior do Nordeste, e a gente não... as informações não estão batendo, tá meio que fake news na bio lá no Instagram. Mas sobre rivalidade, eu concordo muito, assim, tirando a resenha, Bahia e Vitória é um clássico que geralmente toda cidade que
polarizada, como acontece com Inter e Grêmio, apesar de ter o Juventude ali, mas não é a mesma coisa, né? É Inter e Grêmio, e eu acho que quando dissolve um pouco mais, essa rivalidade acaba diminuindo. Por mais que, por exemplo, Corinthians e Palmeiras sejam uma grande rivalidade, eu não vejo tão grande, e aí pode ser clubismo da minha parte, como um Grêmio Internacional do que um Bahia e Vitória, porque é uma cidade dividida, né, digamos assim, né? O Bahia tem mais torcedor, mas a gente acaba que divide a cidade nesse clássico, não tem outros times para meio que dissolver isso, como acontece com o Ceará e Fortaleza também. E em campo a gente vê isso, né? Em 2018 teve o famigerado Vida Paz, que não acabou porque teve uma porradaria dentro de campo, jogador do Vitória expulso, WO, e surgiu até o apelido de Galinha, né? Que eles fugiram de campo e surgiu como uma fuga das galinhas por causa desse episódio onde Wagner Mancini pediu para o jogador do Vitória ser expulso e acabou que ele foi expulso e o juiz deu WO dentro do Barradão, né? Do estádio deles. Então, eu acho que quando são dois times polarizados assim, é bem mais. Por mais que a mídia do Sul não informe tanto do Sudeste, a gente sabe como é aqui em dia de clássico. Em dia de clássico, a gente acorda diferente, a motivação é diferente, a gente vai para o estádio diferente. E por mais que sejam. O Vitória hoje está numa fase bem pior, economicamente, financeiramente, o time é pior, mas ainda assim é um clássico, sempre é um clássico, né? Pode estar na Série B, na Série C, onde quer que seja, o estádio dos dois sempre vai lotar e sempre vai ter essa provocação, e quem ganhar, aí a semana está feita, porque é resenha aqui entre os vizinhos, entre todo mundo. Você vai na academia, vai no trabalho, botam hino, botam bandeira, e a rivalidade aqui é bem acirrada mesmo. Mas tem uma coisa que eu nunca gostei e nunca vou gostar, é a violência, né, cara? Então, o que acontece ali no entorno do estádio sempre, né? Aquelas brigas, pancadarias, às vezes até com morte, eu nunca gostei e nunca vou gostar, né? Então, é sempre episódios tristes, né, meu? Principalmente quando é clássico, né? Clássico sempre vai ter um negócio, sempre vai ter uma briga, né? Então, a polícia também envolvida, né? Sempre. Então é bonito por um lado, porém os outros lados sempre complicado. É muito triste porque desde criança eu ia para Fonte Nova, fui poucas vezes para o Barradão, porque o acesso do Barradão é um pouco pior. A Fonte Nova fica mais no centro de Salvador, então é mais fácil de você chegar, é mais fácil da minha casa principalmente. E sempre ia com as duas torcidas, sabe? Cresci vendo isso, era um clima mais amistoso, mas de uns 10 anos para cá, isso piorou muito no sentido de violência, de organizada, que é a torcida Bamô e os imbatíveis, e aí acabou acontecendo ficou a torcida única nesse jogo da torcida que juntaria as duas torcidas novamente em 2018, que foi denominado do Bavi da Paz, os jogadores brigaram em campo, então é uma coisa completamente sem nexo. Acabou que, desde 2018, virou torcida única novamente, então são 7 anos já com uma torcida única, o que é muito triste, né? Pensando em segurança pública, porque não consegue oferecer a segurança e mesmo assim, sendo torcida única, a gente vê porradaria do lado de fora, o que é um absurdo, porque os meus melhores amigos são torcedores do Vitória, a gente cresceu junto, sabe? A gente não pode ir para o estádio junto justamente porque tem 10 ou 20 que acabam estragando, infelizmente um acaba estragando para todo mundo. Aqui hoje, né, o clássico está com, né, as duas torcidas, né? Mas acho que pegar uns 5 anos atrás, aí, acho que antes da pandemia, era a torcida única, né? Uhum. Depois eles começaram a botar aquela torcida mista, né? Então, gremistas e colorados juntos, né? Até deu certo, né? Mas, cara, todo jogo, todo Grenal tem um episódio, né? Ou é fora do campo, ou é dentro de campo, né? Ou é a torcida jogando celular no jogador do Grêmio, né? Como aconteceu no Beira-Rio, ou é no caminho, né? Da delegação do Grêmio ali até o Beira-Rio, que acho que foi 2, 3 anos atrás, né, que os torcedores jogaram pedra no ônibus do Grêmio e atingiu o Vila Sante, né? Então, cara, é triste ver isso, sabe? O Grenal tem um episódio assim que é emblemático, né? Que é no Paroímpa, o D'Alessandro e o Maicon, se eu não me engano, brigando no Paroímpa. Então, demonstra ali
o grau de rivalidade que é o Grenal também. É muito pesado. E outra coisa, cara, aqui no Rio Grande do Sul, eu moro perto de Porto Alegre, né? Eu moro numa cidade do lado. E aqui na região metropolitana, o pessoal usa muito o transporte, que é o trem, né? O trem. Daí liga muitas cidades aqui da nossa região, né? Metropolitana, até Porto Alegre, né? Perto do Beira-Rio e perto da Arena do Grêmio. Até tem uma estação muito próxima da Arena do Grêmio. E quando é Grenal, meu, sempre dá briga ali, sabe? No trem. Ou eles brigam entre si ali nas estações, né? Do trem. E dentro do trem também. E quebram muito o trem também, cara. É assim, ó. É uma vergonha, sabe, cara? Tu não... O problema é que não é só os torcedores ali, os de má índole, né? Tem famílias, né, que estão passeando ou estão indo até pro estádio, né? Tem criança no meio, tem famílias que não tem nada a ver com isso. Então, são coisas, como tu falou, né? O poder público é muito fraco nessas questões, né, cara? Acho que deveria ter, né, dar mais ênfase, né, para essa parte que é a segurança pública na relação aos confrontos, né, aí de Grêmio e Inter, Bahia e Vitória, né? Que é triste, né, cara? Tu ir para um estádio e ter só uma torcida num clássico. Então, fica até chato, né, cara? Mas, bola pra frente. Cara, agora é aquela hora que eu inovei, né? Como nos últimos episódios eu venho falando, né? Pergunta surpresa. Eu tenho 10 perguntas e eu sorteio uma, né? Como eu sempre digo, não é sobre a história do time, escalação lá de 88, de 71, não. São perguntas relacionadas à tua pessoa com o futebol, com o Bahia, né? Eu vou sortear uma aqui. Se tu pudesse dar um cartão vermelho para algo relacionado ao futebol, seria para o quê? Geralmente para arbitragem, precisa ser. Inclusive, vou fazer uma queixa aqui. O Bahia perdeu do Grêmio esse ano com um pênalti daquele jeitinho assim que. Aí seria pro Braulio, se eu não me engano, o senhor Braulio, que apitou esse jogo. Então, a arbitragem precisa melhorar muito no Brasil. Precisa profissionalizar, na realidade, né? A gente precisa parar de tratar um futebol que tem bet com milhões de dinheiro envolvido, muita gente colocando muito dinheiro, tudo ser profissional ao redor do futebol, e a arbitragem, que é um dos centros principais, ser amadora, né? Ser um cara que é um professor de educação física de segunda a sexta, e no sábado ele está na Arena Grêmio para apitar um Grenal. E pode prejudicar tanto um lado quanto o outro. Então, acho que a arbitragem hoje precisa... Eu poderia falar gestão de alguns times, né? Como por exemplo, o Corinthians da vida, que tem uma gestão meio que defasada, mas aí já é outro time. O meu time, a gestão pelo menos está organizadinha no momento, então eu prefiro ficar na arbitragem. Perfeito. E até tu comentou um negócio importante no jogo do Grêmio e Bahia, concordo contigo, né? Foi um jogo, claro, o Grêmio foi 1-0, né? Se não me engano, e um gol bem estranho mesmo. E o lance foi muito, né? Mas, se não me engano, o Grêmio, antes do jogo do Bahia, vinha, né, de reclamações e reclamações, né? Então, até então, o Grêmio estava sendo prejudicado muito. Não quero dizer que o Grêmio foi prejudicado contra o São Paulo. O Grêmio ganhou do Santos em casa, mas foi prejudicado em 2 lances, mas ganhou do Santos igual, daí perdeu para o São Paulo, foi prejudicado. Se não me engano, tinha outros jogos, acho que o Fluminense também tinha um jogo aí. Teve do CSA também, né? Isso, exatamente. Tinha uns 4 jogos ali bem complicados e o Grêmio estava naquela tecla, né, da tecla de arbitragem sempre, e jogou com o Bahia e erros, né, até então, que o Grêmio sofreu, caiu tudo nas contas do Bahia, né, e eu concordo contigo, né, esse jogo foi bem estranho. E aquela coisa da arbitragem, eu falei, lógico, para dar uma alfinetadinha, para brincar, mas o futebol brasileiro é isso, né, hoje a gente reclama que é o prejudicado, mas daqui a pouco o nosso time vai ser, entre aspas, ajudado, né, vai ser porque eu não acredito em má índole dos árbitros, eu acredito em ruindade mesmo, em nível técnico mais baixo, que acaba que, lógico que tem árbitro que é mais caseiro, vai apitar para o time da casa, pela pressão, e isso é muito do ser humano mesmo, do cérebro humano, da forma que funciona, mas eu não acredito em má índole, né, como muitos acreditam. Eu acredito que é uma deficiência técnica e precisa melhorar nesse nível de profissionalismo mesmo.
Só uma correção, eu falei do árbitro Braulio, mas foi Bruno Arleu. O Bruno, os dois são meio parecidos, Me desculpa, Braulio, não foi dessa vez, você não foi Não. Bruno Arleu. O VAR veio, né, meu, tentando ajudar, mas, né, acho que só piorou, né? Muitos lances que deveria o VAR chamar, ou acho que o VAR chama até muitas vezes, o árbitro não vai, né, olhar, cara. Interfere muito, né? Então é bem complicado. E até concordo com a tua opinião sobre o cartão vermelho para a arbitragem. Concordo mesmo, né? Muitos outros torcedores ou torcedoras já falaram também que o cartão vermelho era para a arbitragem, né? Mas é complicado, né, cara? Não tem que ter uma solução, né, para isso. Cara, para nós já ir para o encerramento, a minha série é Histórias que o Futebol Conta, né? Onde conta histórias de torcedores, né, relacionada ao clube, com a camisa, no estádio, ou fora, ou até mesmo fora do estádio, né? Mas que conta sempre uma história relacionada ao futebol. E eu sei que a gente, né, tu aí como torcedor do Bahia, e eu aqui como gremista, temos inúmeras histórias, das mais, né, diversas e complexas, né? Mas eu sei que talvez tenha uma aí que essa aqui deve ser contada. E eu queria que tu compartilhasse essa história comigo aqui para a série, né? Para depois, né, ir para as redes sociais e para o canal do YouTube. Eu queria que tu contasse uma história aí que te marcou. Tem algumas histórias, né, que eu frequento o estádio desde que eu me entendo por gente, então sempre estou lá. Mas vou pegar uma específica, que foi justamente a final do Campeonato Baiano de 2012, quando o Bahia ficou 10 anos sem... Enquanto o Bahia ficou 10 anos sem vencer um campeonato estadual, e venceu nesse ano, né? Eu estava lá, foi no estádio de Pituaçu. Eu fui com um amigo, mais 2 amigos e mais 2 amigas, mais ou menos umas 5 pessoas, para o estádio. E, se eu não me engano, o primeiro jogo foi empate. E o Bahia tinha feito a melhor campanha do campeonato e jogava pelo empate também. E aí o Vitória já tinha vencido, dos últimos 10 anos, acho que tinha vencido 8 campeonatos baianos, assim, venceu 4, perdeu 1 para um time do interior, que é o Colo-Colo, depois venceu 4, perdeu 1 para um time do interior. O Vitória não conseguiu ser penta, né? E o Bahia ficou nesses 10 anos sem vencer. A gente foi para o estádio, naquela tensão, né? Agora vai acabar essa maldição aí. E nos primeiros 5 minutos de jogo, o Vitória faz o gol. E aí, na época, tinha as 2 torcidas ainda. Não era na Fonte Nova, era no estádio de Pituaçu. A Fonte Nova só ia retornar no ano seguinte, né? 2013, era 2012. E aí o Vitória faz o gol, a torcida do Vitória lá cantando, provocando. Aí o Bahia empata e o Bahia vira no final do primeiro tempo. 2-1, o Bahia ganhando o título, né? A gente feliz, comemorando. Só que volta do segundo tempo, o Vitória empata o jogo e vira o jogo novamente. E eu acho que nesse momento é como se o tempo tivesse parado, sabe? Eu olhava assim, eu via a torcida do Vitória cantando de longe e eu não podia acreditar no sentido, eu não acredito que a gente vai perder de novo o Vitória. De novo, mais um ano escapando assim dos nossos dedos, sabe? E um silêncio na torcida do Bahia, a torcida assim completamente desesperada. E o estádio Pituaçu, ele é cheio de, não é cadeira assim com encosto, né? É aquelas cadeirinhas que ficam grudadas no cimento, sabe? Cadeirinha de estádio mesmo. Para não sentar no cimento, tem tipo uma poltroninha. O Bahia tem uma falta. Gabriel, que hoje é até jogador do Mirassol, que é um grande jogador aqui, formado na base também, jogou no Flamengo. Ele cruza uma bola, foi o craque até do campeonato. Ele cruza a bola, o zagueiro do Bahia cabeceia e a bola sobra num espacinho assim para o volante Dionis. Esse mesmo volante que tinha feito o gol contra o Vitória no ano anterior, quando ele jogava no Bahia de Feira, que foi campeão em cima do Vitória, o Bahia contratou ele e ele vai fazer o gol do título, né? Quando ele faz o gol, eu nem vejo a bola entrando, eu vejo a torcida completamente desnorteada. Eu abracei um amigo e a gente caiu uns 5 degraus rolando, assim, no sentido de cima a baixo. Minha visão ficou preta, sabe? No sentido de. Foi gol, eu nem vi que foi gol. A torcida está comemorando, a gente foi caindo. E os últimos 5 minutos desse jogo parecia uma eternidade, parecia um ano, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, era a gente ajoelhada, era a gente chorando, era a gente orando, rezando.
E aí o goleiro do Bahia era Marcelo Lomba na época. O Vitória teve 2 oportunidades, assim, no final do jogo, que Marcelo Lomba fez 2 defesas inacreditáveis, e aí o Bahia consagrou campeão baiano após 10 anos, num 3-3 assim, sofrido, chorado, comigo caindo da escada. Acontece que foi uma embriaguez tão grande depois que não lembro mais o que aconteceu depois desse dia passado, porque foi a gente extravasou mesmo depois de 10 anos, né? Imagina você ver o seu rival ganhando 8 títulos seguidos, não, né? Mas em sequência, e a gente no sofrimento da Série C, da Série B, sem conseguir vencer um título para o rival. E aí de lá para cá, a maioria agora é nossa. Eu já vi muito mais, já vejo mais campeonato do Nordeste, então voltou ao normal. Esse período foi o período anormal da Bahia, mas voltou ao normal. Então, essa história é uma que eu tenho bem guardada no coração. Tem umas fotos minhas no Facebook lá, bem jovenzinho, com a gravatinha assim, escrito campeão baiano, com a faixa, e todo arrebentado, que cai no cimento lá rolando, mas no fim valeu a pena. Para nós encerrar, eu queria que tu falasse, desse as suas considerações finais, né, sobre o episódio, sobre a série, o que tu achou da entrevista, e se tiver alguma pergunta também pode realizar. Beleza, é muito bom poder trocar, né, esse papo aqui sobre futebol, poder conversar, falar um pouco do Bahia. É bom, é muito boa essa troca de experiência, essa troca de cultura, né? Principalmente por mais que a gente seja do mesmo país, são culturas completamente diferentes, né? Se a gente olha para o sul, né, para o Rio Grande do Sul, a gente olha para a Bahia, parece que são países completamente distantes, apesar de falar a mesma língua, com gírias e sotaques diferentes, mas estamos no mesmo país. Então, eu acho muito, muito bom, muito enriquecedor essa troca, ainda mais falando do que, pelo menos eu mais gosto de falar, né, que é futebol, e principalmente do Bahia. Quem quiser conhecer mais o Bahia, segue lá, @todo dia um gol do Bahia, que independente do time, a gente está lá para resenhar, a gente abraça todo mundo. Até torcedor do Vitória me segue, eu não consigo entender. Eu não sei se é esperando o momento correto para fazer algum corte e depois me sacanear de alguma forma, mas segue lá, às vezes resenha comigo. Então, eu acho que o futebol tem que ser agregador, tem que ter essa resenha, tem que brincar, mas no fim, a gente está tudo aqui unido por um prol, que o seu canal cresça cada vez mais aí, e pode contar comigo para o que precisar. Quando quiser falar, tiver um Bahia e Grêmio, quiser trocar uma ideia sobre Bahia e Grêmio, pode me chamar que a gente faz esse link também de futebol e vice-versa. Quando tiver algum projeto também, eu tenho um pensamento de entrar no YouTube, às vezes fazer live, estou meio que caminhando, pensando nisso, mas quem sabe a gente abre aí um leque, né, para o futebol, para o Bahia, e já cria essas conexões que eu acho que são mais importantes e o que o futebol pode proporcionalizar, né? Não, com certeza, é isso mesmo também. O que tu precisar aí, é só me chamar. Muito obrigado mesmo pela participação aí, né? Por ter aceitado esse convite. Tudo de bom na tua vida, na tua página aí, no teu trabalho como nutricionista, né? E que Deus te abençoe, cara, hoje e sempre. Muito obrigado, viu? Obrigado, irmãozão. Só chamar quando precisar aí. Deus abençoe também. E bora, Bahia.